Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa terceira oficina do Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea, que pertence à Câmara Setorial de Jundiaí. Hoje a oficina vai tratar da vida e da obra do poeta Manuel de Barros. O Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea é coordenado pela escritora Beatriz Sayeg, e hoje eu passo diretamente a palavra para ela, que vai apresentar para vocês também a mediadora dessa oficina, Valquíria Malagoli, a quem eu desde já, agradeço a disponibilidade, a disposição, o amor por estar aqui com a gente. Obrigada, Valquíria. Beatriz, passando a palavra para você. Boa noite a todos. A gente está aqui mais uma vez numa oficina para, na verdade, usufruir da poesia de um poeta dessa vez, né? A gente saiu da linhagem feminina e passou para esse poeta que é muito particular. E para isso eu convidei a Valquíria, que é uma poeta também, que eu admiro muito, e que vejo na escrita dela sempre essa preocupação do micro-universo tão explorado pelo Manuel Bandeira. E então a gente vai dar início, e gostaria que então agora assumisse a palavra a Valquíria. Oi, gente, boa noite. Eu que agradeço também pelo convite, que para mim é uma super oportunidade de aprender, né? Porque pesquisar, e acho que esse formato, fica uma sugestão bacana para próximos encontros, porque eu vi todo mundo se mobilizar, também pesquisar, e é um aprendizado incrível, né? Todas essas oportunidades, principalmente que digam respeito à fruição da poesia, é muito importante, né? A gente não consegue viver sem essas sensações que a poesia nos oferece. E eu estou assim, quem me conhece sabe que eu sou muito do contato, né? Do estar junto, do fazer aquela oficina lúdica, ir até a pessoa, olhar no olho. Então, isso aqui é uma experiência nova, né? Essa coisa online. Mas, assim, a gente vai falar de alguém que é incrivelmente fofo, não tem outra palavra. E ele próprio fala isso: eu não sou da informática, então eu me sinto muito afim com o Manuel de Barros nesse aspecto, e por isso também muito à vontade, né, para falar. E segura, por quê? Porque a gente vai fazer isso junto. O Manuel de Barros, que nasceu, né, assim, muito brevemente, né, uma informação assim de biografia, que nasceu, né, em Cuiabá, em 1916, e faleceu em 2014, aos 97, quase 98 anos, né, lá em Campo Grande. Mas ele viveu a maior parte da sua vida, a infância, né, a infância toda, ele viveu em Corumbá, no Pantanal Mato Grossense. E essa é a fonte maior da sua produção. O Manuel falava que só teve infância. Ele falava: eu só tenho infâncias. Então, a gente hoje vai brincar, né? Brincar com todas as possibilidades poéticas em vista da obra desse poeta lindo. E ele dizia que só escrevia no seu lugar de ser inútil, que era o seu gabinete, né? O gabinete de trabalho, ele chamava lugar de ser inútil, porque ele não sabia fazer outra coisa. Ele dizia que não sabia fazer outra coisa. E a mulher dele ainda tirava sarro, né? Ela dizia que se colocasse um martelo na mão dele, ele quebrava os dedos, né? Ele só sabia mesmo fazer aquilo. Agora, quem que vai ler aqui a primeira? Rosana, tá? Tô vendo que você tá aí, porque a Viviane vai chegar mais tarde, né? Primeiro poema aqui, eu vou pedir para a Rosana ler para a gente o autorretrato falado. E o autorretrato falado, para a gente ouvir assim um pouquinho o que Manuel falava de si mesmo, né? O que Manuel tem a dizer de si mesmo.
Ele tão modesto que dizia que não era nem biografável, que ele era desinteressante. Carlos Drummond de Andrade disse que não aceitaria o título de maior poeta vivo enquanto Manuel de Barros estivesse vivo, né? Mas e Manuel, o que ele falava de si mesmo? Oi, Namara! Namara, oi, Val! Bem-vinda! Vou pegar o fone. Legal. Então, vou pedir para a Rosana apresentar para a gente, nas palavras do próprio Manuel, como é que ele se via. Por favor. Autorretrato falado. Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes, por gosto de estar entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Lindo, né? Que lindo. Você quer falar alguma coisa, Rosana? Você que ficou aí esses dias com essa poesia, Muita correria, eu vou aguardar vocês irem falando. Acho que esse é o autorretrato, é o início de tudo, né? Vamos fazer a abertura e acho que as características, o estilo vai aparecendo no decorrer da nossa oficina. Com certeza. Eu só queria, quando a gente diz que o Manuel gosta de brincar com a palavra, né? Ele fala que ele faz peraltagens com as palavras. Tem uma peraltagem que ele faz aqui no meio desse texto, né? Então, ele é autorretrato falado, é praticamente uma biografia, né? Então, uma biografia pede algo um tanto mais sério, né? E no meio aqui, ele faz: fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. É quase um trava-línguas, né? Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Essa junção, essa simbologia, essa imagem toda sonora, né, que uma aliteração, um trava-línguas faz, ele coloca aqui no meio como quem diz assim: olha, seriamente, eu sou Manuel, assim, 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 blá, blá. Aí ele brinca, quebra todo esse ritmo e continua a falar de si mesmo. Então, a gente pode esperar que vai ser por aí. Vamos brincar até as 21 horas, tá bom? A palavra para ele é mesmo um artefato de brincar, tá bom? E ele fala nesse estado de árvore. Eu tenho certeza que outras pessoas leram, né, durante esses preparativos para hoje, também viram essa imagem de estado de árvore. Não sei se alguém gostaria de falar, porque eu não quero aqui ficar falando, chamando só a pessoa na hora da sua leitura. Se alguém tiver vontade de comentar algo sobre isso, tá aberto aí o microfone. Você sabe que essa frase, ela me intrigou muito, né? No meu morrer tem uma dor de árvore. Porque eu não sei se o que ele se refere, eu sinto como uma coisa de renascer, de sair debaixo da terra e buscar o céu, né, para a luz e fazer fotossíntese. O que é essa dor, essa coisa de rasgar a terra do subterrâneo? Quando a gente morre, a gente remete a isso, mas assim, eu acho que eu viajo quando eu penso assim, porque assim, na minha ideia, a árvore é muito feliz. Aliás, eu morro de inveja desse cenário dele, né? A gente olha toda essa poesia dele, você fala assim, jamais eu poderia ser
Manuel de Barros, porque eu não tive esse universo, né? Não sei o que vocês interpretam, mas essa dor de árvore é assim, uma coisa que me intriga nesse poema. Ele sempre acaba assim, com uma coisa que te faz pensar, né? Ele tem muito disso, de desconstruir conceitos, né? Sim, e basicamente essa figura da árvore tão presente na obra dele é uma simbologia dessa união, dessa integração homem e natureza como um todo, né? Então, quando a gente pensa na árvore, eu achei bacana você falar feliz, né? Eu acho que a árvore é uma coisa feliz. A gente pensa na árvore e já imagina exatamente isso, né? Ela crescendo, ela altiva. E Manuel nos coloca a imagem do serviço também, né? A árvore não é só buscar a energia da luz, sorver todos os nutrientes da terra, da chuva que cai, do vento, mas ela é também colocar tudo isso a serviço. Né? Então, quando ele fala de dor de árvore, é praticamente uma decomposição que eu, ser humano, preciso sofrer para esse crescimento tão puro, tão solene, né? E tão servil como o de uma árvore. Para eu me integrar a essa natureza, é preciso que eu morra enquanto ser humano soberbo e alcance essa perspectiva do colocar-se ao serviço, do estar em união com as coisas pequenas, né? Em oferecer a minha sombra, né? O meu ombro. É dessa dor que ele fala no sentido de decompor, se decompor para se integrar. É lindo, né? É muito fofo. Eu vou pedir agora a Fátima. Fátima tá aí, né? A Fátima tá aí para ela ler para a gente. Bernardo é quase uma árvore. Por favor. E Bernardo é quase uma árvore. O silêncio dele é tão alto que os pássaros ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. Seu olho renova as tardes, guarda num velho baú os seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego de farfalha, que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizonte. Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Quer dizer, eu acho sim, né, como ele mesmo diz, né, ele faz aquela distinção, né, das palavras. Sumiu a voz. Sumiu. Eu Fátima, teu microfone está desligado. Ativa o som, Fátima, por favor. Então, eu acho que desativou. Sim. Não, agora estamos ouvindo você. Mas vocês ouviram a leitura? Sim. Eu ouvi até um certo trecho. Nossa, eu acho que foi sozinho que desativou. Querem que eu leia novamente?
Alguém gostaria que fosse lido novamente? O poema eu ouvi, a sua explicação, a sua... O poema acho que todo mundo ouviu, Valquíria. Então, Se você puder fazer seu comentário, Fátima, resumidamente, assim, de novo. então, eu vi aqui nesse poema que esse baú, né, de instrumentos de trabalho, né, que ele guarda, né, ele é como se fosse peças dele, por exemplo, o olho, né, os olhos dele que olha no horizonte, estica, uma coisa que, assim, eu que achei, assim, um esticador de horizonte, aquele olho que vê muito distante, né, que transpassa, assim, o horizonte. E estes instrumentos, né, que ele guarda no baú, que são desimportantes, que são... É um autor bem polêmico, né, para se falar um pouco assim. Eu nem me aprofundaria muito, porque o que eu vejo é essa mania dele, né, de casamento, das palavras, né, de ser esse Bernardo que ele, eu acredito que ele que se colocou, né, nesse Bernardo, de fazer essa mistura de palavras, né, muito bonito. Tudo o que ele escreveu, né, é uma coisa bem polêmica, assim, eu acho. É uma viagem, né? É uma viagem. Não é à toa que ele diz que poesia voa fora da asa, né? Agora, o interessante é, alguns de vocês provavelmente já sabem, mas esse Bernardo é um personagem real, né? O personagem morava, o Bernardo morava, né? Trabalhava na fazenda da família, é uma pessoa extremamente simples, e o Bernardo não falava, né? O Bernardo não falava, ele só grunhia. E um outro morador contou que uma vez encontrou debaixo do colchão do Bernardo um monte de dinheiro, muito dinheiro. Era muito dinheiro mesmo, muitas notas, só que tudo já fora de circulação, né? Não servia mais, não tinha utilidade nenhuma, né? Para ele não tinha utilidade, né? Ele era de uma pureza, de uma ingenuidade, ele precisava do básico, do sustento do dia a dia que ele tinha ali, o alimento, né? O trabalho, a alegria dele, a vida dele consistia nessas coisas do dia a dia. E o Manuel coloca o Bernardo como seu alter ego, é o ideal de vida, né? Ele falou o que a gente precisa, e ele deixa no final essa pergunta, né? Ele entrega essa pergunta para a gente. Ele vem contando, olha, o Bernardo fez isso, o Bernardo faz aquilo, o Bernardo faz aquele outro, com propriedade, né? Bernardo faz. Aí ele termina perguntando, pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Como se ele dissesse, será que é mentira tudo isso que eu falei? Né? E aí você, né, Fátima, vinha falando, é muito maluco, né? Ele guarda no baú um abridor de amanhecer, um colhedor de rio. Quer dizer, ele mesmo, o Manuel, ele coloca assim, que se a gente procurar, em todos os escritos dele, tem momentos que a gente vê, ele fala assim, que se alguém estiver procurando uma biografia, uma cronologia e a verdade absoluta na obra dele, vai dançar, porque é muita invenção mesmo. Mas em toda essa invenção, existe a metáfora, né, daquela procura do ideal. E essa pureza do Bernardo é o ideal para ele. Por isso ele diz, Bernardo é quase uma árvore. Ele diz, né, no outro poema, ele falou, agora eu sou tão ocaso, né, eu tenho um morrer de árvore, porque ele está quase sendo uma árvore.
né? Ele está buscando essa pureza, porque o Bernardo já tem. Né? E nos deixa aqui no final que é uma pergunta que nos leva à sabedoria da criança. Como é que a criança aprende? Perguntando, né? Se eu tiver com alguma pergunta que, assim, pode ser que eu tenha receio de fazer, porque vocês vão me achar boba, né? Fala, pô, mas se eu perguntar isso, vão falar, como eu vou querer boba? Né? A criança não tem isso. Ela tem curiosidade, ela pergunta. Né? É a melhor filosofia, a melhor maneira de aprender. A gente não descobre algo sem se perguntar a respeito. A criança tem isso, o Bernardo tem isso. Né? E o Manuel fala a respeito disso, quando ele diz aquela sua frase assim, o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. E é isso que ele quer que a gente faça, né? Que a gente faça aqui hoje. Que a gente transveja tudo que ele nos quer dizer. Quem vai ler agora? A Inamara. A Inamara pode ler para a gente, por gentileza, insignificâncias? Será que a Inamara não está aí? Caiu? Quer ler? Ah, voltou. Inamara, você lê insignificâncias? Tá mutado o Tá microfone. sem som, tá sem som. E agora? Tá ok. Tá com som? Ah, tá. Então, é que o texto tá no Notas desse celular. Se eu vou lá, eu não apareço no vídeo. E aí eu não achei na internet o texto. Entendeu? Mabi, você quer ler? Insignificâncias? Se não eu leio, é tão curtinho. Não. Peraí. Eu vou ler, mas... Vocês estão me vendo? Não tem problema de você... Você volta, ele é curtinho. A gente faz uma imersão no escuro e você lê. Né? Ah, dá para ouvir. Ah, então tá. Tá bom. Vou ler, então. Insignificâncias. Sou livre para o silêncio das formas e das cores. Só quem está em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio. A poesia não existe para comunicar, mas para comungar. A palavra é o nascedouro que acaba compondo a gente. A palavra amor anda vazia. Não tem gente dentro dela. Melhor ser as coisas do que entendê-las. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Que lindo, hein? A Rosana até aplaudiu, é muito bonito. Ficou uma experiência imersiva interessante. Esse preâmbulo, aí vamos fazer uma imersão no escuro. Aí foi show. E Namara, você gostaria de falar alguma coisa? E depois, né, se alguém... Gente, a qualquer momento, quem quiser fazer um comentário, porque não quer dizer que quem leu tem, né, tem a propriedade do poema. Vamos lá. Então, eu não sei o que comentar, mas quando eu me deparei com esse texto hoje, eu até fiquei emocionada, né? Porque tem a ver com o que eu estou passando no momento. E às vezes a gente sente, né, por dentro que estão dando muito valor para as coisas que parece que têm significado, né? E na verdade, quando a gente olha que as coisas que não têm significado é o que mais importa, né? Quer dizer, o que está invisível, né? As expressões aos olhos das pessoas que veem de uma forma rasa as coisas, né? Então, é isso. Eu não sei nem o que dizer, mas eu fiquei muito emocionada, assim, com o texto, né?
que eu quero dizer? A palavra amor anda vazia, né? Também é uma coisa que hoje eu penso que as pessoas, elas não se atrevem a falar do amor, né? Porque o amor é algo que ninguém atingiu plenamente, né? Então, a gente fica meio sem graça de falar do amor, né? Porque o amor é a atitude, a ação, é o decorrer do dia a dia com as nossas atitudes, né? E a gente não tem sabido ser amor, né? Então, vira tabu a palavra amor, além de vazia. É assim que eu vejo. E vazia, lindo, Inamara, e vazia porque acaba sendo só a palavra, né? Só a Exato, casca. só a casca. Tenho certeza que todo mundo pode dizer isso, que a sua participação foi muito tocante, porque é exatamente isso que a poesia propõe, né? Como a Mabi falou, uma imersão nessa sensibilidade, nessa emoção. Né? Quando as coisas são só palavra no sentido de ser casca, e a gente não entrou em estado de palavra ela toda, né? Palavra, corpo e alma. Né? E o que a gente busca aqui? Exatamente essa emoção. O Manuel de Barros fala que a última coisa que entra na poesia é a razão. Então, ele se propõe todo a ser emoção, essa conexão, né, da gente com a emoção. E tem um depoimento que ele deu uma vez, que ele falou que ele fica olhando, né, os estudos que fazem da obra dele, ele acha muito bacana, né? Eu acho legal, né? Porque tem coisa que eu não sabia, ele fala, né? E ele dá risada, porque ele fala assim, ficam dizendo, olha, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Ele falou, gente, eu não quis dizer nada, né? Eu não quero passar informação. Eu estou fazendo um negócio com a palavra, eu quero passar emoção, não informação. E foi exatamente isso que você acabou de fazer aqui. Passou uma emoção. Que bom. Obrigada. Posso falar uma coisa? Eu acho muito bonito nesse poema. A Carla. Posso falar uma coisa? Eu quero, sei lá, você falando de emoção, a moça, Taifone, eu não sei o nome dela, Taifone aqui, né? Qual é o nome dela? Inamara. Ah, tá. Você falando de emoção, a Inamara falando de amor. E sabe o que me veio, assim, de repentemente? Que, puxa vida, como a gente conseguiu ver essa coisa de amor e de desamor, os dois extremos, nesse momento atual de pandemia, né? Tanta gente ajudando tanta gente, porque muita gente passando fome e ajudando de verdade, se doando, se expondo. Por outro lado, tanta gente fazendo tanta malandragem com vacina, com isso, com aquilo. Nossa, essa coisa da emoção, do amor, do sentimento, a gente, não sei, me veio isso agora, né? Os dois extremos a gente conseguiu ver nessa pandemia de forma tão aberta, latente, tão direta e talvez tenha fugido um pouco do próprio poema, o que eu estou dizendo foge um pouco do próprio poema, mas é porque me remeteu a essas palavras, a questão do amor aos dias de hoje, assim, essa dualidade, esses extremos mesmo que a gente vê atualmente. Sim. Fugiu, Ótimo. Fugiu, A palavra do amor anda vazia, a mesma coisa, Carla. Realmente a gente vê de tudo, né? O que eu achei fantástico nesse poema é a frase do meio lá, o verso. A palavra é o nascedouro que acaba compondo a gente. Acho que isso para quem, né, para gente que gosta de escrever, às vezes você fica com mal-estar com as coisas que estão acontecendo, com as emoções estranhas que a gente vai sendo assolado, aí você fala, vou escrever um negócio, e parece que você não sabe o que você está sentindo, que você não organiza nada. Só quando você consegue a palavra como nascedouro, você parece que aquilo foi composto. Fala assim, nossa, é isso daí que está acontecendo, né?
E ele tinha esse meio, né, em tudo, para reler tudo. Eu só assim, eu fico um pouco chateada, sabe, dele ficar falando tanto que é desimportante isso, né? Eu não concordo com ele. Eu sei que a gente tem isso que valorizar essas importâncias, né? Eu lembro minha filha, quando era pequenininha, ela não queria ir na escola. Ela tinha uns 3, 4 anos, eu falava, mas por que você não quer ir? Ela falava assim, porque a professora é chata. Eu falava, por que você fala que a professora é chata? Ela falou assim, porque ela só pensa coisas importantes. Só pensa. A professora era um saco, porque só pensava coisas importantes. E eu fiquei imaginando, né, ela falando lá, olha, isso é importante, isso é importante. Uma criança falando, não quero saber do que é importante, sabe? Então, e eu acho importante o que ele diz. Eu acho muito importante. Então, uma coisa que eu discordo com ele é não dar o devido valor, né? Quer dizer, na maneira dele falar, ele fica sempre falando que é desimportante, que ele é inútil, que as coisas são inúteis, e o ato de escrever e ser poeta. Mas eu acho muito importante, por isso. Talvez ele esteja sendo irônico. De certa maneira brincando, e até à medida que a gente for lendo aqui, mergulhando, e depois com certeza a gente vai ficar curioso e vai pesquisar mais, né? Vai terminando a oficina. Mas o foco que ele quer dar é exatamente para que a gente se esquece da importância dessas coisas. Né? Então, quando ele diz desimportante, ele diz, eu quero esse desimportante. É como se ele abrisse, tem um poema aqui que não está na minha mão agora, eu não me lembro, mas a gente vai chegar nele, que ele fala de um baú, né? Como se tivesse um baú de onde tira, sabe aquele baúzinho secreto, né? Aquele frasquinho de perfume caríssimo, pequenininho. Então é isso. Quando ele fala da desimportância, ele também diz que é isso que ele busca. É como se nas entrelinhas ele estivesse dizendo, né, que tudo aquilo que a gente julga sem importância, na verdade, é que vale. Né? Então, é lógico que isso vai da percepção de cada um, né? Que você, né, Mabi, falou que discorda dele nesse sentido, você enxergou, né, eu já vejo como se ele estivesse querendo dar um toque pra gente, sabe? Olha, sabe isso que é importante? Não é aquilo ali que é. Né? Estamos falando a mesma coisa, né? É só que ele insiste em dizer o que ele está desdizendo o tempo todo, né? Exato, exato. Acho que a Rosana deu um toque que a Lucinha queria falar, é isso? Ligue seu microfone, Lucinha. Ela levantou a mão. Tinha. Sim, ligou? Estão me ouvindo? Agora até ficou um pouco perdido, mas só para retomar, o que eu achei lindíssimo quando ela leu o poema é quando ele fala que a poesia não é para comunicar, é para compartilhar. Né? Alguma coisa assim, eu não anotei a frase. Foi isso? Comungar. Comungar, eu já estou usando uma analogia, mas isso é de uma beleza tão grande, porque ele busca na natureza, no que é aparentemente insignificante e é essência. Ai, me desculpe, eu não estou muito bem. Mas não é Covid, viu, gente? A aparência, aquilo que pode ser insignificante, na verdade, é a essência das coisas para ele. Por isso que eu acredito que ele se volte tanto à natureza e à essência da terra. Então, quando ele fala em por que nós escrevemos a poesia, quer dizer, você escreve porque você quer compartilhar visões de mundo, você quer compartilhar teu cotidiano e quer pensar junto com o outro. E nesse ponto, às vezes, ele, embora tão genial, tão reconhecido, ele não se veja assim, mas aí é que fica a grandeza disso tudo, na minha forma de ver. Acho que a beleza é tão grande dessa
aparente humildade, por quê? Porque é um evoluído, um espírito evoluído, eu penso assim. Só quis complementar, Valdívia. Muito lindo. Deixa eu aproveitar que eu sei que todo mundo que está aqui abriu mão de alguma coisa, né? Para todo mundo a gente tem que sempre priorizar. Mas eu queria um carinho especial aqui, agradecer para a Lucinha, porque eu sei que você, né, você falou comigo ali no particular, que não estava muito bem. Ela falou, não, mas eu vou. Então, obrigada, tá? Que saúde você estava se preservando, mas está aqui com a gente, né? Obrigada. Obrigada para todo mundo, aliás. Você falou, né? Acho que já passou, mas eu vou falar. E a Carla também, quando falou, disse assim: não sei se não tem muita vez que eu vou falar agora. O bacana de nós estarmos aqui com o Manuel de Barros essa noite é que ele diz isso, né? Que a poesia dele é feita de pedaços e a gente vai para lá, a gente vem para cá, e nesse aspecto eu vou usar aqui uma frase que a Mabi me disse logo que a gente começou a discutir esse conteúdo aqui, que ela viu na obra dele uma coisa muito uníssona, né? Então, em tudo que ele possa falar de diferente, as coisas se costuram, né? É sempre em torno de brincar com a palavra. Então, nós vamos fazer muito isso, para lá, para cá. Em nenhum momento a gente precisa ficar avexado de acho que passou, não vou falar. Tá bom? A qualquer momento, vamos... A Viviane entrou, por acaso? Acho que entrou, a Viviane tá aí? Oba! Então, Viviane, por favor, você traz pra gente o menino que carregava água na peneira? O menino que carregava... Estava mutado o microfone. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser nociva, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Acho que todo mundo aí se sentiu assim, sentiu uma afinidade, né? Todo mundo que quer escrever sente que carrega essa água na peneira também, né? Sim. Não leva a nada, não tem dia que a gente fala, vou escrever para quê? Ninguém vai ler, não serve para nada, né? E que mãe iluminada essa que enxergou um propósito num despropósito desse, né? Verdade. Que especial ser você, Alice, pra gente hoje. Agora eu que me emocionei, Viviane. Ai, muito lindo, viu? Nossa, é a segunda vez que eu tô lendo. Eu li aquele dia, o primeiro dia, né? Para ver qual eu escolhi hoje. Mas eu amei esse poema.
Muito Amei. lindo. E esse menino, ele virou o quê? A Júlia vai dizer pra gente o que esse menino virou. Ele virou um fazedor de alguma coisa, Júlia? Cadê a Júlia? Tô aqui, Valquíria. Ele virou um fazedor do quê, Júlia? Não, assim, quanto a isso, eu gostei mesmo, né, de levar água na peneira. É isso mesmo que você falou, a gente escreve e a gente... Ninguém vai ler, um ou dois vão ler, será que vale a pena tanto empenho, né? Tanta pesquisa, tanta coisa? É um questionamento. Para mim ainda vale, né? Porque me ajuda a pensar. Né? Agora, de poesia eu não me meto a escrever muitas, não, tenho poucas, porque eu não sei usar esse simbologismo que ele usava, entendeu? Ele era assim, uma mente diferente, né? Eu sou mais do concreto, concretismo, de pôr. Por isso é que eu prefiro crônica, porque a poesia como a dele, né? Muito simbolista, assim, ele é só as metáforas, né? São coisas acima do cotidiano nosso, né? Ele está de parabéns, a escolha aí que vocês fizeram foi ótima. Estou aprendendo muito. Que bom, Júlia. Lê pra gente, eu te passei, acho que o Fazedor de Amanhecer, é isso? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu? Então, estamos ouvindo. Lê pra gente, Júlia, por favor, o Fazedor de Amanhecer. Vamos ver o que esse menino virou com essa história toda, de tanto carregar água na peneira. Fazedor de Amanhecer? Isso. Tá bom. É verdade. Sou leso em tratagens com máquinas. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida, só engenhei 3 máquinas, como sejam: uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer para usamento de poetas e um platinado de mandioca para o fordeco do meu irmão. Cheguei a ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades na entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo. E a glória entronizou-se para sempre na minha existência. Uma de mandioca, vou te contar, viu? Demais, né? Então, ele viajava, né, nos pensamentos dele. Por exemplo, eu, na minha mesquinhez, no meu pouco, eu jamais usaria numa crônica, numa poesia, né, uma manivela, uma coisa de mandioca para o sorbeto. Entendeu? Ele tinha assim, uma criatividade, uma coisa subjetiva, né? Bem subjetiva. Então, ele era um poeta mesmo que levava água na peneira. Sabe, né? Que o filho dele, o João, falou que por várias vezes ouviu o pai, né, o Manuel, dizer que ia pedir para o Ministério da Educação parar de incluir poema dele nas provas, né? Que toda vez que tinha lá os alunos tentando analisar, fazer uma análise do poema dele, não entendiam nada e acabavam desgostando, porque não estava dentro do contexto, né? Então, uma coisa dessa solta assim, você fala, o que esse cara tem na cabeça, né? Eu mesma, pesquisando material, entrei numa página lá, então tinha alunos, uma página lá de preparativos, né, pro Enem, e eles liam e falavam, mas tá tudo escrito errado, né? Tá tudo escrito errado, porque parece que tá escrito errado, e às vezes é que ele tá brincando, ele tá inventando palavras, tá inventando termos que não existem, né? Então, ele realmente viajava, né? Era fazedor de amanhecer e de outras viagens. Ele disse que cresceu no chão,
né? Não admira ele gostar de olhar para as coisinhas do chão e conversar com elas. E isso por quê? Isso teve um motivo muito prático, né? Não foi uma coisa assim, eu olhava para o chão do nada. Não, ele falou, minha mãe tinha que lavar, tinha que passar, tinha que cozinhar, tinha que limpar. Não dava para ficar com a gente no colo. A gente ficava no chão, né? E no chão criava-se brincadeiras. A Rosana pode ler para a gente brincadeiras? Só um minutinho. No quintal, a gente gostava de brincar com palavras mais do que de bicicleta, principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas, tipo assim: o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, o inseto é maior, o que parecia um despropósito. Para nós não era despropósito, porque o inseto tem 6 letras e o sol só tem 3. Logo, o inseto é maior. Aqui entrava lógica. Meu irmão, que era estudado, falou: que lógica que nada, isso é um sofisma. A gente boiou no sofisma. Ele disse que sofisma é risco na água. Entendemos tudo. Depois, Cipriano falou: mais alto do que eu, só Deus e os passarinhos. A dúvida era saber se Deus também a voava, ou se ele está em toda parte como a mãe ensinava. Cipriano era um índiozinho guató que aparecia no quintal, nosso amigo. Ele obedecia à desordem. Nisso apareceu meu avô. Ele estava diferente e até jovial. Contou-nos que tinha trocado o ocaso dele por 2 andorinhas. A gente ficou admirado daquela troca, mas não chegamos a ver as andorinhas. Outro dia, a gente destampamos a cabeça de Cipriano. Lá dentro só tinha árvore, árvore, árvore. Nenhuma ideia sequer. Falaram que ele tinha predominâncias vegetais do que platônicas. Isso era. Que ótimo, gente. Quando ele diz, né, que não tinha bicicleta, né? Gostava mais de brincar com as palavras. Olha só, a gente, quantas vezes na adversidade, uma tristeza, né? Ou quantas adversidades nos levam a criar versos, né? Ou vamos imaginar, nem precisa ir muito longe, né? Essa pandemia. A gente não está tendo que se virar nos 30, todo mundo. Tem gente que, de repente, começou a cozinhar, começou a consertar carro, começou a vender. A gente teve que se reinventar, não é? Nessa adversidade. Eles brincavam com palavras porque faltava bicicleta. E por que existe, será, também tanta invenção, tanta imaginação na obra desse eterno menino, Manuel de Barros? Ele fala, a gente não tinha rádio, a gente não tinha TV, a gente não tinha nem vizinho, né? A gente tinha que inventar. A gente inventava até vizinho para quem contar. Então a invenção era completa. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho de um texto dele. Ele criou, ele diz que conheceu umas viagens, viajou muito, e que conheceu um pintor. Esse pintor aparece diversas vezes na obra do Manuel, era o Rômulo Quiroga. Então, ele fala que depois que ele conheceu Picasso, né, o texto continua, então depois ele estava na aldeia boliviana de Chiquitos, viu uma pintura primitiva do Rômulo Quiroga. Ele era um artista iluminado e um ser obscuro. Ele mesmo inventava suas tintas, trazia dos cerrados. Seiva de casca de angico era o seu vermelho. Caldos de lagartas era o verde. Polpa de jatobá maduro era o seu amarelo. Usava poças de piranhas derretidas para dar liga aos seus pigmentos. E ele prossegue o texto explicando
todo o processo criativo do Rômulo Quiroga. E aí ele vê traços de Klee, né? Fala do Paul Klee, faz aí uma comparação. E tanto ele falou desse pintor que alunos, né, eu não me lembro qual faculdade, mas enfim, estudavam a obra do Manuel naquela ocasião e quiseram saber mais sobre o Rômulo Quiroga, porque se ele tivesse vivo, poderiam conhecer essa figura, né, que inspirou tanto o poeta Manuel de Barros. Seria uma honra conhecer quem inspira um homem dessa envergadura. Bom, depois de muita volta, ele acabou tendo que confessar que ele inventou, né? O Rômulo Quiroga não existia, na verdade foi vendo o moço que pintava lá a casa dele que ele se inspirou e criou o Rômulo Quiroga. E estava quase que virando já um mito. Então, assim, toda essa invenção é parte do processo criativo dele, né? Não teria, eu acho que volta, né? E seria até uma característica dos modernistas, né? Essa volta à natureza, a valorização da natureza, né? Em detrimento a essa confusão de pensamentos que a gente faz, né? Esses conflitos, esses labirintos que a gente cria, né? Na atualidade, principalmente, né? E não seria assim, que como se a salvação disso tudo fosse essa integração com a natureza, né? E ele exalta índio aí também, ele fala do Gató, né? Que era um índio, né, que estava junto e que só tinha árvores na cabeça. Muito melhor ter árvores do que ter ideias, né, do que o platonismo, né? Criar coisas, né? Eu acho que o ser humano teria que se encontrar muito mais na natureza do que nele mesmo, né? Eu não sei, eu vi isso nesse poema. Sim, em versos assim aparentemente singelos. Ele faz, sim, ele que é um modernista, né? Ele faz nas entrelinhas, sim, um chamado, né? Uma atenção. Ele falou aqui agora há pouco para a gente, né? Sou leso em tratagens com máquinas. Então, ele faz esse chamado para olha, eu inventei outras coisas. E aí, essas coisas que nos parecem despropósitos. E quando ele fala do índio e da árvore, o que ele fala que ele tinha na cabeça? Árvore, árvore, árvore. Ele usa um recurso poético, o recurso poético mais antigo que existe na história da poesia, a repetição. Né? Para quê? Para martelar, olha, árvore, árvore, árvore. A gente está se esquecendo do demais, então eu falo árvore, árvore, árvore. Então, muito, muito realmente pertinentes que você colocou, Rosana. Eu não sei se todo mundo estava no grupo quando eu mandei outro dia um poema que ele falava também do índiozinho, e chega numa parte do poema, ele fala, caligrafei seu nome assim, e desenha um patinho. Em suma, é um poema em que ele usa desenhos, né? Quando ele vai falar daquela ave, ele desenha a ave, quando ele vai falar da árvore, ele desenha a árvore, o coqueiro. Isso nos leva a um pensamento também, uma filosofia, digamos assim, do Manuel. Ele disse uma vez assim, com a poesia eu faço um desenho verbal. A gente quer desenhar, a gente quer pintar o nosso quadro com... Nossa, por falar em quadro, eu me lembrei de uma coisa, cadê a Cecília? Cecília, você tá aí? Tá! Eu esqueci de falar para vocês, enquanto nós estamos aqui, a nossa convidada especial está lá no seu quadradinho. Está lá no seu quadradinho, criando uma obra inspirada em todas essas... A gente pode até dizer papagaiada hoje, né? Porque tem bastante bicho. Tudo isso que a gente está falando aqui, a Cecília está se inspirando e criando uma obra. A Cecília, que é artista plástica, algumas pessoas conhecem, minha mestra nas artes plásticas. Quando ele fala, né, que faz um desenho verbal, isso nos leva a Piaget, né? Aqui muito grosseiramente, tá? Muito superficialmente, o que ele falava, né, sobre esse processo da aprendizagem, da alfabetização. O que a criança primeiro faz? Ela desenha aquelas garatujas, né? Dá um lápis lá na mão dela, vai
rabiscando, fazendo, não tem um propósito, né? Ela não vai desenhar algo assim com um grande propósito. Depois, ela começa a tentar fazer uma conexão do desenho que ela está fazendo com algo que ela de fato quer mostrar, né? Até que ela chega no estágio de desenhar coisas e dar nomes correspondentes àquelas coisas. Então, ela pode desenhar um elefante, mas agora até lembramos do Pequeno Príncipe, né? Ela pode desenhar o que for, mas se ela disser que é um chapéu porque na cabeça dela ela desenhou um chapéu. Então, vai fazendo essa correlação. Manuel de Barros, quando brinca com as palavras, ele diz que ele quer fazer isso, que ele almeja fazer um desenho verbal. Ele quer desenhar, ele quer pintar esse quadro para a gente. E quando tem tanta coisa aqui nesse roteiro, mas a gente, passada a oficina, se vocês se apaixonarem por Manuel, que eu acho que todo mundo já está se apaixonando, a gente pode até dar continuidade, né? Estudar mais. Mas eu vou pedir de novo para a Inamara. Inamara, você está com Miró em mãos? Se tiver, por gentileza, lê para a gente Miró. Não tô vendo a Inamara. Será que ela caiu? Mabi, você tá aí? A Inamara está online. Tá. Oi. Eu vou ficar no escuro, tá? Porque eu não... Perfeito. Por favor. Miró. Dá para ouvir? Miró. Para atingir sua expressão fontana, Miró precisava de esquecer os traços e as doutrinas que aprendera nos livros. Desejava atingir a pureza de não saber mais nada. Fazia um ritual para atingir essa pureza. Ia ao fundo do quintal à busca de uma árvore. E ali, ao pé da árvore, enterrava de vez tudo aquilo que havia aprendido nos livros. Depois depositava sobre o enterro uma nobre mijada florestal. Sobre o enterro nasciam borboletas, restos de insetos, cascas de cigarro. A partir dos restos, Miró iniciava sua engenharia de cores. Muitas vezes chegava a iluminuras, a partir de um dejeto de mosca deixado na tela. Sua expressão fontana se iniciava naquela mancha escura. O escuro o iluminava. Tem algumas artistas plásticas aqui com a gente. A Valéria, a própria Inamara, a Cecília. Alguém quer falar alguma coisinha sobre o Miró? Encontrou alguma correlação? O Manuel admirava o Miró, admira o Miró, como a Maria dizia. Alguém quer colocar alguma coisa a respeito? Acho que ele fala a questão da inspiração, né? Inspiração na questão de que você sai do seu estado, né? Como que eu quero dizer? Do concreto, né? Você olha para o lado e tem a inspiração ali já posta, né? Não precisa de muito, a não ser que você observe. Bacana. E obrigada, Inamara. Quando ele fala que encontrou no Miró esse veio infantil que tem a ver com a sua, né, que tem uma correspondência direta com a sua maneira de se expressar, ele está falando, né, do Miró, um pintor, escultor espanhol, que em determinado ponto da sua carreira, lá para frente, muda, né? Muda seu traço, muda sua maneira de se expressar. Ele que resistiu à intervenção, sobretudo financeira da família, né? Para ter a sua autonomia, para viver do jeito que queria. Conta-se muito sobre o seu processo de criação, mas entre outras coisas que ele passou fome, né? Ele chegou a passar fome para se estabelecer. E ele aprendeu com isso que ele criava mais e criava melhor quando ele sentia fome. Então, ele
se privava do alimento, ele tinha alucinações de fome e criava, né? E vem o Manuel de Barros e, da sua maneira de contar, como que o Miró rompeu com essas convenções? Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, foi lá e deu uma mijada florestal. Tipo assim, né? Não tô nem aí para isso, eu vou criar a minha maneira, eu vou contra tudo que foi pré-estabelecido. E nisso, ele, Manuel, se encontra, e também, né, nesse sentido do traço infantil. Aquele traço, acho que todo mundo aqui conhece um pouquinho do Miró, né? Dos traços dele. Quem não, vai lá dar uma pesquisadinha e vai perceber qual é a correlação aqui. Eu tô achando a Mabi quietinha. Mabi tá quietinha, a Valéria tá quietinha. Não, eu tô, assim, um pouco preocupada de que todo mundo consiga ler o seu poema, por causa do decorrer, mas não tô quieta, não, eu tô cansada. Você sabe, né? É meio punkzinho, Sim. preocupada também, mas eu acho que eu tinha que estar aqui mesmo, imbuída de poesia. Sim. Obrigada, Mabi. Então, vamos lá, vamos prosseguir, vamos ler, e a gente vai tentar falar um pouquinho mais e para todo mundo ter oportunidade de ler. Obrigada do puxão de orelha, Mabi. Eu vou chamar agora a Carla, o professor de agramática, e a gente vê uma outra face da história do Manuel. Bom, então lá vou eu. Bom, não sei se é importante, mas é a terceira parte do Mundo Pequeno, daquela coletânea dele, né? O poema 7. Então, fala assim: descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno, gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você é de bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas, pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Eu adorei esse poema, né? Eu poderia falar várias coisas a respeito dele, né? Primeiro que quando eu vi essa coisa da gramática e ele falar que não gosta da beleza das frases, mas a doença delas, eu logo já associei com aquele estilo da pessoa que fala tudo errado, nós vai, nós vem, né? E assim, como que uma pessoa consegue fazer um poema tão genial, falando do contrário do que um poema exige, né? Meu Deus, ele transpassou a metalinguagem, além de tudo, né? Porque ele é muito minucioso das coisas pequenas, mas ele trabalha muito com metalinguagem também, né? E assim, colocar que o falar errado, eu entendi nesse sentido, o falar errado, a gramática torta, que é a gramática, não está tão ruim assim. Ele nutre esse gosto e o padre diz que está certo. Como que o cara consegue fazer um poema para colocar
que o jeito errado de falar tá bom também. E olha que eu entendi como falar errado, né, como erro gramatical, e vem ao encontro do poema, um pedacinho do poema da Rosana, que ela leu uma frase assim: a gente destampamos a cabeça do fulano de tal e saiu árvore, 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 né? Quer dizer, pronto. Putz, que genial! Outra coisa que eu vi aqui, alguém sabe o que é ser bugre? Ele fala aqui, né? É meio selvagem. Ele não vai por estrada, né? O bugre não vai pela estrada, ele vai pelos desfios, exatamente, vai cortando, vai pela mata. É nesse sentido. Então, para mim eu não sabia, eu fui pesquisar isso. Os europeus, lá no século, né, logo no descobrimento, por um tempo depois, chamavam os índios brasileiros de bugre. Era pessoa sem cultura, selvagem, como você disse, né? E aí, né? E olha a beleza, né? Ele encontra beleza, até ele consegue colocar beleza, coisa boa, até num aspecto ruim, né? Você é sem cultura, você anda por desvios, mas é lá que tem coisas bacanas, né? Olha, sei lá, é 10, assim, é 10. Que estimulante para nós, né? A gramática, né? A gramática. E a Carmen? A Carmen está na escuta para ler para a gente um outro momento. Isso aqui é um momento da história do Manuel, que ele foi alfabetizado por uma tia, né, lá na fazenda, ainda pequeno, mas ele queria aprender mais, então mandaram para o colégio interno, a família mandou para o colégio interno, que foi um período difícil, ele não podia ir sempre para casa, porque ninguém ia buscar, não tinha dinheiro para ir buscar, então foi ruim, mas foi bom, né, porque também aprendeu dentro dessa adversidade. Nesses momentos que ele ficava, ele aprendia com esses padres, esses momentos, por exemplo. E tem um outro poema que ele fala disso, que a Carmen vai ler para a gente. Quando eu estudava no colégio interno. Cadê a Carmen? Pode deixar. Então, eu agradeço, sim, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Então, eu agradeço muito, né, de podendo estar colaborando com vocês, lendo obras, assim, marcantes, né, do nosso grande escritor, né, Manuel. Então, eu tenho o maior prazer de fazer assim, esse texto. Eu vou fazer uma interpretação lida, não é? Para enfatizar um pouquinho mais, tá bom? Então, tá. Quando eu estudava no colégio interno, eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou fazendo corumbá na parede. Meu castigo era ficar em pé a uma parede e decorrer 50 linhas de um livro. O padre me deu para decorar o sermão da 60ª de Vieira. Decorar 50 linhas? O padre repetiu. E o que eu lera por antes naquele colégio eram romances de aventura, mal traduzidos e que nem me davam tédio. Ao ler e decorar 50 linhas, 60ª, fiquei envivecido e li o sermão inteiro. Meu Deus! Agora eu precisava fazer mais pecado solitário. E fiz no parede. Era a Glória. E fascinado para a parede. Desta vez, o padre me deu o sermão do mandato. Decorei e li o livro Alcadorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases e gostar quase até do cheiro das letras. Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. E ficar na parede era uma glória.
Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom. Aí, nesse tempo, também aprendi a escutar o silêncio das paredes. Olha aí, palmas para a interpretação. Que linda, Carmen, obrigada, viu? E essa parede, né, ele encerra o poema falando que nesse período foi que ele aprendeu a olhar também coisas pequenas, né? Ficar ali olhando para a parede, vão tornar isso útil, né? E ele começou a observar coisas. E um traço muito marcante na obra do Manuel é a solidão. É a solidão, o olhar aguçado para as pequenas coisas que a solidão permite, né? Propicia. Tem um outro poema que acho que está com a Carla também, Miudezas. Ficou com você, né, Carla? Esse pecado solitário, ele está falando de masturbação, será? Exatamente. É proibido, né? Exatamente, exatamente. O pecado solitário vai para o parede. Vai para o parede. Isso mesmo. Teve que tomar... Esse poema, gente, ele é quase uma heresia, né? Se você for ser rigorosa assim, né? Juntar como é que é todas essas coisas religiosas e como é que a gente fala, o zênite, né? Aquele êxtase do pecado solitário, é muito louco, né? Ele diz que quem lê Padre Vieira não vira padre, vira poeta. Pela maneira tão sedutora do Padre Vieira, tão apaixonada dele contar as coisas. Olha o detalhe. Carla, você lê Miudezas para a gente, por favor, para a gente ver mais um aspecto aí dessa solidão, da parede, aparecendo recorrentemente. Sim. Miudezas. Percorro todas as tardes um quarteirão de paredes nuas, nuas e sujas de idade e ventos. Vejo muitos rascunhos de pernas de grilos pregados nas pedras. As pedras, entretanto, são mais favoráveis às pernas de moscas do que a de grilos. Pequenos caracóis deixaram suas asas pregadas nessas paredes, nessas pedras, e as suas lesmas saíram por aí à procura de outras paredes. Asas esgalhadinhas de borboletas tingem de azul estas pedras. Uma espécie de gosto por tais miudezas me paralisa. Caminho todas as tardes por estes quarteirões desertos, é certo, mas nunca tenho certeza se estou percorrendo o quarteirão deserto ou algum deserto em mim. É isso, né? Lindo, hein? Lindo. Diga, porque tem a ver com o que você estava falando antes. Então, as coisas vão se costurando, né? Agora eu vou chamar a Eliana. Algumas pessoas estão lendo 2 vezes, enquanto outras ainda não leram. Foi porque a gente teve que fazer um remanejamento aí e encontrar alguns voluntários, né? Então, outras pessoas teriam lido, mas vamos dar oportunidade para todo mundo. A Eliana podia ler para a gente o caderno de apontamento, depois que atravessarem o muro, lá vamos nós para a parede de novo, encontrar caracóis. O livro sobre nada, né? É esse que você fala? O primeiro verso é depois que atravessarem o muro e a tarde. Não. Esse, o que eu vou ler, o que eu tenho é o livro de nada. Tem esse? Não. E o apanhador de desperdícios e o dos caracóis. Depois que atravessarem, é esse, né? Os caracóis cessarão, esse. É esse mesmo. Depois que atravessarem o muro e a tarde, os caracóis cessarão. Às vezes, ao meio, cessam de repente, porque lhes acaba por dentro a gosma com que sangram seus caminhos. Vêm os meninos e o arrancam da parede ocos, e com formigas por dentro passeando em seus restos de carne. Essas formigas
são dóceis de ocos. Ah, como serão ardentes os caracóis dos desejos de voar. Quando ele coloca PS, caracol é uma solidão que anda na parede. É uma observação? Um minutinho só, gente, está baixo o som. Tá baixinho. Você mudar o seu sistema aí, eu sei que você consegue. Como assim? Ficou baixo? Está baixo, está muito baixo o som. Então, peraí. Está sem som agora. Acho que até deu para ouvir, né? Mas foi bem... Muito baixo. Eliane. Oi. Se você recebeu alguma ligação, alguma coisa que entrou, o meu celular, ele fica baixo. Não, então, daí, resolve só saindo e voltando. Mas eu não sei se é isso. Vocês tentou não pôr ouviram? tudo no máximo volume? Vocês não me ouviram? Não, deu para ouvir. Eu não estava ouvindo, mas eu aumentei o som aqui e ouvi. Engraçado, porque a gente fez o teste e estava bom, né? Enfim. Mas... agora, embora vocês estão me baixinho... ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, tá baixinho, mas... Tá ouvindo. Deu para ouvir bem baixinho. Esse PS é outro recurso que ele usa mesmo para chamar atenção, viu, Eliane? É outra brincadeira dele. Tipo assim, vocês não prestaram atenção ainda, presta atenção que isso aqui é importante. Então, PS, né? Quem é? Caracol é uma solidão que anda na parede. Então, é um recurso mesmo, uma brincadeira. Esse caracol tão presente nos versos do Manuel, ele é bem representativo. O que é o caracol, né? Ele é uma lesma com uma casca, né? É um duplo, que é bem no sentido do poeta. O poeta é sempre um personagem, uma figura dúbia, né? Sempre dividido entre o que ele faz, o que deveria fazer, é o homem, né? É a pessoa dos questionamentos. E esse questionamento que nos leva a escrever, né? A produzir, a nos perguntarmos. A Lucinha está por aí para ler o Vi um Prego, falando da solidão, falando da parede. Esse poema aqui é talvez o meu, não digo preferido, mas eu gosto demais desse poema. É muito bonito mesmo. Olha, primeiro quero agradecer o convite, é uma delícia estar aqui com vocês todas. Muito obrigada, Valquíria, Rosana, rever as amigas da academia e aprender. Sempre aprendendo, é uma delícia, viu? O Eliege também. Muito obrigada. Vi um prego do século XIII, enterrado até o meio, numa parede de 3x4, branca, na 23ª Bienal de Artes Plásticas de São Paulo, em 1994. Meditei um pouco sobre o prego. O que restou por decidir foi se o objeto enferrujado seria mesmo do século XIII ou do século XII. Era um prego sozinho e indiscutível. Podia ser um anúncio de solidão. Prego é uma coisa indiscutível. Quase sem comentário esse poema, né? Parece tão absurdo falar de um prego. Pois é, mas eu penso assim, é a beleza do olhar do poeta, né, que está perenemente refletindo a vida a partir de possíveis insignificâncias. O que é um prego? Quando ele termina, o prego é uma coisa indiscutível, então ele diz nada é indiscutível, porque ele questiona, inclusive, se é um anúncio de solidão. Ai, me perdoem.
Eu não consigo falar muito. Mas, na verdade, o que ele faz? Ele busca, num objeto tão simples, tão cotidiano, refletir a vida. Tudo é discutível, tudo é questionável, até um prego enferrujado. Ah, é de uma beleza maravilhosa. Eu, pelo menos, entendi assim. Incrível, Me perdoem a tosse, viu? Imagina você. Perdoem. Incrível, né? Porque poetar, né? Se não houver essa identificação, a poesia não funciona, né? Quando, às vezes a gente lê um poeta consagrado, incrível, mas a gente, né, não toca fundo, a gente não discute o quanto ele é importante, mas ele não... Porque faltou essa afinidade, né? A mesma afinidade que o Manuel encontrou nesse prego, olhou para o prego e se viu nele, né? Demais. Então, e leva até o sentimento humano para o prego, porque ele retoma muito a questão da solidão também, né? Exato. Então, é assim, é quase que levar uma viagem simbiótica em que poderia estar acontecendo, que é o homem estagnado, sozinho. Bom, essa poesia é uma viagem, dá para ter muitas reflexões, mas eu achei de uma aprendizagem, uma beleza descomunal. Maravilhoso. O Evandro, eu não estou vendo o Evandro. Será que ele caiu? Tá sim, tá ali, ó. Evandro, liga teu microfone. Então, menino, vamos ouvir a voz de um menino trazendo aí o som do mar pra gente. Como estou só. Um poema que o Manuel fez na época que ele viveu no Rio de Janeiro, viveu um período lá no Rio de Janeiro, tentando se estabelecer, ele que se formou em Direito, tentou ganhar a vida como advogado, acabou voltando para a fazenda, porque só fez dívida, né? Mas o Evandro vai ler para a gente, então, um poema desse período, Como Estou Só. E até aí a gente vê a solidão desse olhar para o mar. Como estou só. Como estou só. Fago casas tortas. Falo com o mar na rua suja. Nu e liberto levo o vento. No ombro de losangos amarelos. Ser menino aos 30 anos, que desgraça. Nesta borda de mar de Botafogo, que vontade de chorar pelos mendigos. Que vontade de voltar para a fazenda. Por que deixa o menino, que é do mato, amar o mar com tanta violência? Por que, Evandro? Por que deixa assim? Assim, a cidade... Oi? Pode ser? Deu para ouvir? Deu para ouvir? Deu? Fala de novo, porque para mim o áudio deu um pane aí, não consegui entender o que você disse. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não o poema, o que você disse depois agora. Sim, perdão. Última frase. Tá. Assim, ele se reporta à solidão da cidade. Tá? Ele está livre, ele está solto, né? Mas ainda ele é um menino, aos 30 anos, e é muito triste ver a desgraça dentro da cidade, né? Que é um mendigo. Ele, dentro dessa tragédia, ele quer voltar para a cidade, mas ele é apaixonado pelo mar e diz: por que deixam o menino se apaixonar pelo mar diante de tanta desgraça que ele vê na cidade? Então, é mais ou menos isso que eu entendo. Aí tem dois aspectos, né?
Primeiro que a gente vê forte essa coisa dele falar que só tem infância, né? Um menino, ele está aos 30 anos e é um menino. E o mar é arrebatador, né? Não tem como, mesmo esse nosso poeta das coisas pequenas, do olhar às miudezas, se internece, né? E se deixa arrebatar mesmo pelo mar, né? O mar é uma inspiração de todo poeta. Então, a gente não podia deixar de mostrar esse aspecto também. Eu estou aqui meio que dando uma manipulada para lá e para cá, para todo mundo ter oportunidade de ler. Eu vou pedir para a Valéria ler para a gente o Despalavra. Um pequeno preâmbulo aqui. O Manuel era muito fã do Chaplin, né, do Charlie Chaplin, que ele dizia que era o desherói. O vagabundo que é o herói. E aprendeu muito esse olhar para o contra aquilo que é estabelecido como herói, como super, como grande, pela figura do Chaplin. Ele achava assim o máximo. Então a gente encontra diversas expressões que ele usa, né? Com o des, né? Com esse prefixo des, a própria despalavra, ele aprendeu com o Chaplin, tá bom? E a Valéria vai ler para a gente agora, por favor, Despalavra. Será que a Valéria ouviu? Tá aí? Valéria? Ouviu? Vamos lembrar de espiando de vez em quando. Cecília, a obra da Cecília lá, vamos espiando de vez em quando o que ela está criando. Boa noite a todos. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então tá. Boa noite. Despalavra. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidade de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas. Que os poetas podem pré-coisas, pré-vermes, podem pré-musgos. Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos. Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto. Lindo. Alguém quer dar uma despalavra sobre a despalavra? A Liege acho que não leu ainda, né? A Liege acho que não leu ainda. Então vamos dar uma oportunidade para a Liege. Oi? Oi? Você quer que eu leia esse, os delimites da palavra? Se você pode ser, Liege, lê para a gente, se tiver na mão aí, o retrato do artista quando coisa. É esse que eu queria mais ler. Tá? Tá bom. Então, o retrato do artista quando coisa. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Neste ponto sou abastado. As palavras me aceitam como eu sou. Eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora e aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso em renovar o homem usando borboletas. Olha, eu me identifiquei muito com esse poema, que até eu estava na casa da minha prima
e me identifiquei que eu copiei lá dela, né? Esse primeiro poema que eu li. E porque assim, eu vejo que ele fala da rotina nesse poema, e eu detesto rotina, e ele fala também da rotina, né? Dessas coisas que a gente faz o dia inteiro. Ele fala muito também do artista, né? Eu acho, nesse poema, o que eu entendi, que o artista, porque quando coisa para ele é uma criança, é um jovem. Então, o artista é sempre uma criança, um jovem, na brincadeira dele, né? Eu não sei, eu entendi isso, entende? Que o artista, ele só quer, dentro de todo tipo de arte, ele só quer realmente produzir, né? as suas coisas. Foi isso que eu entendi, porque eu queria sentar o dia inteiro e ficar só escrevendo, a minha cabeça vive cheia de coisas, e infelizmente, como você falou, a pandemia me fez ter que ficar limpando casa, fazer compra, coisas que eu não costumava muito fazer, né? Então, eu não sei se está certo. E quando ele fala da borboleta, que ele quer modificar o homem, a borboleta significa liberdade, né? Então, que eu acho que nós somos muito presos a muitas convenções, essas coisas. Então, a borboleta, para mim, significa isso. Eu tenho muitos poemas com borboleta. Você voa bem fora da asa também, né, Liege? O Liege, eu não ia falar nada, mas seu cabelo hoje está especialmente lindo. Não tá, gente? Obrigada. Olha, eu quero também aproveitar e agradecer pelo convite, tá? Eu aprendi muito sobre o Manuel de Barros, né? Então, porque eu só conhecia essa poesia que eu acabei lendo, e eu li muitas outras, e também estou ouvindo, né? E você fez um comentário, Liege, não sei se foi assim totalmente, se você pesquisou algo, mas você falou de jovem, né? Você vê muito de criança, de jovem. O retrato do artista quando coisa, ele fez uma brincadeira com o nome da obra do James Joyce, que é Retrato do Artista quando jovem. Ele fez eu entendi ele falar isso, né? Mas eu, então, assim, porque o artista, ele começou muito jovem, já tendo essa também, esse talento dele, né? Ele já vem de jovem, toda essa criatividade dele, né? Então, eu não sei, eu entendi isso, porque eu realmente detesto rotina, detesto serviço doméstico, mas que eu tenho que fazer, né? Agora, que acho que a pandemia é isso, é as nossas mudanças, né? É sair do cotidiano, né? Aí você falou, eu entendi isso, com certeza é isso e é muito mais, né? A Valéria leu, mas na hora que você foi falar, não sei se seu microfone estava desligado, eu não estava te ouvindo. Então, Valéria, você não quer ler seu outro poema, que eu acho que é Deus, não é? E aí você já fala uma palavrinha, faz um comentáriozinho, mostrando esse traço do sagrado também presente na obra do Manuel, representado por esse poema Deus. Deus disse: vou ajeitar a você um dom. Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me. Escuto o perfume dos rios. Sei que a voz das águas tem sotaque azul. Sei botar cílio nos silêncios. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Só não desejo cair em insensatez. Não quero a boa razão das coisas. Quero o feitiço das palavras. Obrigada. Fala um pouquinho, Valéria. Fala da sua sensação. Porque logo que eu coloquei esse poema, você correu e agarrou Deus, né? Tá, Deus é meu. É assim.
eu não me apaixonei à primeira vista, né? Então, ele foi me encantando. Mas esse poema, logo que eu li, eu já agarrei, porque ele me pertencia a uma árvore, né? E eu sou um amante de árvores, né? E às vezes eu entendo um pouco por que ele tem esse apego à natureza, porque dela a gente extrai tudo, né? Toda essa criatividade que ele tem, né? Ele é muito criativo, né? Tudo isso é criado, ele tira da cabeça dele, mas a inspiração vem da natureza, vem da árvore, que a árvore é antes de nós, a árvore está sempre lá, a árvore é admirada, né? É muito admirada, e às vezes a gente atribui tantas coisas às árvores e não consegue enxergar tantas atribuições nos homens, né? E eu gostei muito desse poema dele, que ele me faz escutar os rios, o perfume dos rios, né? E você já escutou o perfume dos rios? Então, ele produz na gente uma mágica, né? Olha só, esse é um outro ponto, essa sinestesia, que é essa interação, né, dos sentidos, escutar um cheiro, né, ouvir uma cor, ver um toque. Essa sinestesia é muito presente na obra dele. Eu preparei uma atividade para a gente fazer, não vai dar tempo hoje, a gente faz numa outra ocasião, mas exatamente com essa questão da sinestesia que você observou muito bem. Eu tô olhando aqui pelo tempo, faltam 15 minutos, se a gente for encerrar no horário certinho, então eu tô pensando de fazer diferente, né? Tem muita coisa, é uma obra riquíssima, eu preparei um roteiro com diversos aspectos, mas eu ia propor para vocês o que vocês acham. Quem não leu ainda, quem só leu um dos poemas que pegou para fazer a leitura, que quisesse manifestar, falar, olha, eu posso ler agora, e a gente vai observando assim, né, aqui, ali, um ponto ou outro. Eu acredito. A Eliane, ela pegou três poemas, e ela só leu aquele que a gente não conseguiu. Eu não li. A Eliane para ler mais um. Vamos, então, a Eliane agora, e depois quem quiser, fala, olha, gente, eu queria... A Mabi acho que não leu ainda. Valquíria. Eu podia ler também A Disfunção, né? Que é um poema muito bonito, né? Onde ele... Valquíria. Oi. Eu queria... você não conseguiria fazer outra sessão? Isso que eu ia falar. Porque, veja bem, pela quantidade de poemas que faltam para serem lidos. Isso para a gente fazer uma leitura superficial da obra. E o conteúdo que você ainda tem para fornecer, eu não sei se isso é possível, né, gente? Isso aqui são as ideinhas que saem da cabeça assim de repente. Talvez que fizesse em 2 capítulos. Eu concordo, era isso que eu ia falar. Com a palavra Rosana, não é? Não. Foi uma ideia, né, gente? Isso aí a gente vai consultar. Não, né? Vocês fiquem à vontade, Valquíria, Beatriz, combinem entre vocês se há possibilidade. Eu acho que faltam muito. Eu acho que a gente pode fazer uma votação, né? Se vocês quiserem que a gente continue com a próxima oficina, a continuidade do Manuel de Barros, levanta a mão e a gente... A Rosana conta. O que você acha, Valquíria? Tem um levantar a mãozinha lá, ó. Eu?
mais, ó. Pode ser. Eu acho essa ideia ótima, uma parte 2. É que o conteúdo é muito conteúdo e o tempo, né? Que eu vi que o tempo não dava mesmo. Por causa É muita coisa, é uma obra muito vasta. É isso mesmo. Eu acho interessante ter uma segunda. Levantar a mão lá pela mãozinha. No meu aqui não dá essa opção. Eu não sei o que acontece. Ó, vocês põem o dedo onde está escrito mais. E aí aparece, ó, levantar a mão. Não é isso. Eu acho que como eu estou no controle, eu tenho como falar, não preciso levantar a mão. Eu acho que é isso. Claro, deve ser isso. Também as pessoas podem falar. Eu levantei porque eu queria. Não, é uma boa, é uma boa. Não, né? Acho que não. Mas está todo mundo. Não. Alguém não quer? Vamos perguntar o Eu não sei aqui onde que acha essa mãozinha, mas a minha mãozinha está aqui, ó. Todo mundo quer, eu acho. Mãozona, né, Valéria? A próxima tornaremos. O próximo encontro ser a continuidade, né, Beatriz? Né? Bacana, vamos pintar e bordar. Então não vai ser só a Cecília que vai pintar, a gente vai pintar também. Eu ia sugerir para esse final dar a palavra para a Cecília para falar sobre a pintura, né? Acho que ela terminou. Mestra, fala uma palavrinha aí, Cecília. Mostra aí, Cecília. Mostra o que você fez. Oi, obrigada novamente pela oportunidade, pelo convite. E vocês forem falando, eu não conhecia realmente o poeta, né, Manuel de Barros, mas eu achei muito interessante, me comoveu bastante. Tem a ver um pouco com o que eu gosto de pintar, que é aquela coisa ingênua, né? Então eu fui fazendo uma coisa meio que lúdica aqui, colocando algumas. Eu vou virar para. Eu não sei como é que eu posso fazer para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo virar. Eu não sei como é que dá para virar. Onde que eu mexo aqui para virar? Para vocês olharem. Peraí. Você tá com Será que eu estou no celular? Foca como você em cima, já vi. Tá, eu vou fazer assim. Então foi assim, foi vindo, né, a questão da árvore, de quando a gente, enfim, ainda é jovem, tem todo um florescimento e depois quando vai se deteriorando, mas as coisas vão acontecendo. Então vão ficando pela vida, né? Tudo que a pessoa passa, os momentos, e como vocês falaram, ele mistura os símbolos, e para ele tudo é bonito, desde um vaso sanitário até coisas mais interessantes, quer dizer, qualquer coisa para ele fazia parte de poesia, pelo que eu entendi, né? E aí, na hora que eu fiz as nuvens aqui, me veio esse navio aqui, pirata. Aí eu não sou poeta, gente, me perdoa, mas me veio uma frase muito assim, e saiu de repente da minha mente sobre isso, que o pirata, né, ele sai em busca de tudo e acaba em busca de nada, porque o que valeu mesmo foi a viagem. E é assim que acontece, né? Nada tem símbolo, nada tem nada, mas o que é a experiência da vida, né? Nasce uma poeta, olha. Obrigada, Val, pela parte que me toca. Mas, enfim. A procura de tudo e a procura de nada. Aí, ó, Cecília. E aí, nessa vida não se leva nada, né? Não se leva nada. Aqui, assim, e como depois eu pensei, bom, aqui não parece, não representa o Manuel de Barros, né? Porque é uma pessoa de cor, mas como ele não tem símbolo, então pode até ser o Manuel de Barros. Então, ele criança, ele adulto, e passando por tudo que a vida lhe propôs, né? Lhe deu de presente. E assim, até foi que isso. Nos poemas dele, ele fazia personagem em tudo. Olha aí, tá vendo? E ele era um personagem da própria invenção dele, das meninices, das então, palavras. Aí eu brinquei um pouco com mosquinha aqui, com meia, com essas coisas todas que a gente tem, né?
que tudo faz parte da vida, tudo, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham. Ótimo. Ô, Ceci, fala para quem não conhece, só fala que técnica você usou por curiosidade, assim. Ah, tá. Não, então, eu trabalhei com aquarela, que é sobre papel, né? Mas o que você usa aí? É? Aquarela, e você finaliza o traço, né, com a... E aí eu faço depois o acabamento com canetinha. Pode ser feito também com... como é que chama lá? O bico de pena. Mas hoje em dia, mais moderno, a gente trabalha com canetinha. Canetinha fininha. Mas eu agradeço de novo esse convite. Fiquei bem contente, viu, gente? E por ter visto novamente minhas amigas, né? Algumas eu não conheço, outras eu já conheço, né? Mas foi muito bom esse encontro. A gente que agradece, viu, Cê? Se continuar com a gente, se acontecer aqui no segundo capítulo, você volta. Daí, de repente, você até fala um pouquinho. Ele é muito fã do Van Gogh. Você gosta de Van Gogh. A gente pode fazer uma brincadeira com Van Gogh, você falar um pouquinho dele pra gente, né? Vamos pensar em algo bem lúdico. Tá certo. Obrigada. Lindo. E agora, acho que a Rosana vai tomar a palavra, a Mabi. Acho que é a Mabi, né? Isso. Deixa eu falar uma... A Valquíria também, essa professora dela, né? E a Valquíria, esse aqui é o livro da Valquíria, né? O último livro. Eu ia ler, né? Vai ficar para outra, para a parte 2, um poema do Manuel que chama Prefácio, porque tive o prazer, assim, a honra de fazer o prefácio desse livro da Valquíria. E eu, quando convidei a Valquíria para falar sobre o Manuel, eu via muita coisa, né, na escrita dela, falando desse universo, né, que é um universo, né, que ele cita, que ele povoa, né, de monumentar tudo que é pequeno, muita, como falou a Carla, muita metalinguagem, fala bastante da poesia, né? E eu, então, vou ler para vocês, né, para trazer aqui um livro que foi publicado na pandemia, ficou guardado, né, praticamente não teve muito bububu, muita festa, né? E então vale a pena aqui eu citar um dos poemas que me remeteram muito a Manuel, da nossa apresentadora, né? Que conduziu aí com tanto afinco, com tanta profundidade. Diverti-me recolhendo os dentes de leão, fujões que eu varria. E tanto mais eles fugiam, mais eu me divertia. Dei-me conta ao persistir no varrer, em vez de torná-lo poesia. Às vezes, ela está sob os pés, às vezes sob pés de planta ou bicho. Às vezes, ela é mesmo o próprio lixo. Então, esse é de excertos da Valquíria. Arrepiei. Obrigada. Muita poesia aqui, né? Que nosso refúgio. Eu acho que se tem uma coisa boa nessa pandemia foi ter importantado, dizendo aí nas palavras que ele meio a lá Guimarães, né, usa, foi importantar a poesia, né? Acho que a pandemia trouxe esse aspecto para a gente e quem pôde usufruir, resgatar, mergulhar, teve um pouco de ar, né? Enquanto tantos asfixiados, a gente encontra o ar, né? Então, eu acho que foi super gostoso, né? A gente não tinha... Eu estava desde o começo, assim, achando que ia ficar muito incabível, porque é muita coisa, são quase 30 obras, né? 30 livros, para falar de todo um universo, né? Às vezes
você vira e fala assim, nossa, eu vou fazer um livro, já começa tendo dificuldade de falar que título eu vou pôr. Por quê? Porque os assuntos são variados, não existe assim um mundo, né? Que nem o Manuel de Barros tem um mundo, né? Um universo, uma galáxia, com tudo que é próprio dele, tudo muito coerente, tudo muito diferente, muito diferente, né? O enfoque dele é outro. Então, acho que a gente pode aí, né, a desejar e se programar para um outro encontro e brindar aí, agradecer a todos que tiveram presentes, que se empenharam, que mergulharam, né, que foram atrás das pedrinhas, das lesminhas, dos caracóis para compor o que a gente viveu hoje aqui, com toda a dedicação aí da Valquíria. Não sei se você, Valquíria... Permite, eu quero só ler uma frase que eu achei muito importante, muito assim, você fica pensando como ele, né, era arredio, né, com as palavras. Ele escreveu uma frase assim: nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e, para não morrer, amarre o tempo no poste. Quer dizer, é uma coisa assim que nos dias de hoje, você vai falar uma frase que você, no final, né, dá uma volta nessa frase, é meio, assim, as pessoas falam assim, tá louca com isso, né, com essas coisas, né? E ele, né, conseguia fazer as palavras, o que ele falava, as palavras inventadas, né, que ele usava, era uma coisa assim bem significante e para ele, né, era algumas coisas também significantes que ele usava no viajar do pensamento dele, né? Isso muito legal. Achei isso aqui. Eu vou dormir pensando Ouviram? no platinado de mandioca para o Fordeco. Boa, Júlia. É muito engraçado. Tomara que todos nós, né? Todos nós hoje possamos dormir, sonhar. Aquele documentário Só 10% é Mentira, sobre o Manuel, diz que só foi feito porque o rapaz tanto insistiu, o Manuel não gostava de dar entrevista, né? E diz que o rapaz um dia falou, deixa, Manuel, então tá, eu desisto, era só um sonho. Quando ele disse era só um sonho, Manuel falou, pega suas coisas e vem aqui que nós vamos conversar. Então, olha onde o sonho pode nos levar. Então, tomara que todos hoje, né, possamos dormir, sonhar com poesia e levar só amor por aí. Manuel falou que aprendeu de tudo nessa vida. Amava, ele só não aprendeu a odiar. Então, tomara que a gente só não aprenda a odiar, né? É isso que espalha amor por aí, envolvidos pelo Manuel. Obrigada, viu, gente? Estou adorando tudo. Se tiver mais, vou adorar mais ainda. Vamos aguardar o próximo, então, encontro. Então, já fica combinado, né, entre a gente, que a gente vai ter um segundo capítulo aí, né, um desdobramento, tá? Eu agradeço muito a participação de todas vocês, né? E a gente só informar que na Câmara Setorial de Literatura nós estamos com algumas inovações já nesse começo de ano, né? Nós montamos um grupo de mediação de literatura infantil, um grupo de mediação de literatura jovem, para tentar apresentar um projeto, né? Que a gente possa levar a leitura para onde ela não chega, né? Que são para os bairros da periferia, para centros comunitários. Nós temos também um outro grupo, que é o grupo Clube do Texto, também de incentivo à leitura, né? Com textos menores, com letras de músicas, crônicas, textos menores, né? Para a gente poder ver se também estimula as pessoas, principalmente mulheres, a participarem. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Nós vamos encerrar aqui. Agradeço e conto com a presença de todos vocês, viu? Obrigada. Boa noite.